você vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 46 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque desta terça-feira? Em mensagem à Assembleia, Melo diz que o Amazonas não vai tombar e que está preparado para os desafios. Governador e ministro do Esporte abrem hoje evento de mobilização para revezamento da tocha olímpica. Manaus vai sediar Congresso Internacional de Teatro. Com temas polêmicos, Câmara e Senado reabrem nesta terça-feira. Dilma decide ir ao Congresso falar de economia e Zika. Refugiadas sírias sofrem abuso sexual até da polícia no Líbano. Eleições americanas. Ted Cruz vence em Iowa e os democratas têm virtual empate. Mega Sena terá 3 sorteios esta semana. Corpo de homem é encontrado dentro de casa crivado de balas no bairro de São Jorge. Garota de 15 anos morre após tomar cotovelada de suposto namorado em garupa de motocicleta. O Jornal da Manhã começa agora. 5 horas 47 minutos em Manaus. Previsão do tempo. O Clima Tempo diz que é de 96% a probabilidade de chover 15 milímetros. O Sistema de Proteção da Amazônia prevê tempo parcialmente nublado a nublado com chuva que já acontece. O Instituto Nacional de Meteorologia fala em tempo encoberto. Manaus amanhece com chuva e com 26 graus de temperatura e 74% de umidade no ar. A máxima prevista é de 33 graus. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Terça-feira, 2 de fevereiro de 2016. Dia da apresentação do Senhor. Comemora-se o dia de Iemanjá. Entre sexta e a segunda-feira, o Rio Negro subiu só 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 20 metros e 13 centímetros. A Infraero diz que os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada, apesar do mau tempo, estão operando no momento sem restrições para pousos e decolagem. Registros da história. O que aconteceu nesta data? Tratado de Versalhes provoca protestos na Alemanha em 1921. Time do Manchester United morre em acidente aéreo em 1958. Ulisses Guimarães é eleito presidente da Constituinte, acumulando o cargo com o de presidente do PMDB e da Câmara em 1987. O Brasil adota a Convenção Mundial proibindo várias formas de trabalho infantil no ano de 2001. Chico Science, o Francisco de Assis França, compositor e vocalista da banda Chico Science Nação Zumbi, criador do gênero musical chamado Mangue Beat, morre em acidente de carro em 1999. México perde a guerra em 1846 e cede aos Estados Unidos 2 milhões de quilômetros quadrados de terra ao norte do Rio Grande em 1848. 5 horas 49 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Em 2 finais de semana, a Operação Proximidade, a Secretaria de Segurança Pública registrou a prisão de 160 pessoas em flagrante e mandados de prisão e a apreensão de 186 veículos em situação irregular. O balanço foi apresentado pelos órgãos de segurança, como as Polícias Civil e Militar, Departamento Estadual de Trânsito e ainda o Corpo de Bombeiros, na tarde de ontem, na Delegacia Geral. Chove muito, há mais de 2 horas aqui, na parte central da cidade. Eu pergunto ao Alberto Peregrini, onde ele está? Está chovendo, Peregrini? Bom dia Paulo Guerra, ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, nós estamos nesse momento nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio, aqui é a Alameda Cosme Ferreira. Antes, porém, Paulo, já estivemos na zona norte da cidade, na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal. Não chove nesse momento na zona leste. Paulo, apenas chuviscou agora há pouco, mal deu para cobrir, para molhar o asfalto. O tempo é muito nublado,
porém, Paulo, não temos essa chuva que cai no centro da cidade. Chuva localizada, pontos isolados da cidade, chove forte, há mais de 2 horas. E Peregrini, uma garota ia na garupa de uma motocicleta, presumivelmente discutindo com um homem que poderia ser seu namorado. Ela tinha 15 anos de idade, saiu de casa à noite. Por onde ela andava, essa menina? Ela recebeu uma cotovelada, caiu no asfalto e acabou morrendo. Pois é, Paulo Guerra, antes, porém, ainda passou pelo pronto-socorro, pela unidade Juventina Dias, no bairro da Compensa. Esse fato deu-se, Paulo, por volta de 2 horas da madrugada de hoje, na rua Castelo Branco, no bairro da Compensa. Então, um fato que com certeza vai repercutir muito na cidade. No dia de hoje, você ouve as primeiras informações desse caso aqui no Jornal da Manhã, dessa garota de apenas 15 anos de idade, Paulo. Conversei com o pai dela no Instituto Médico Legal. Aliás, o corpo ainda continua no Instituto Médico Legal, e ele me dizia que não sabe quem é esse homem. O caso ainda está totalmente misterioso, Paulo. O fato é que essa garota de 15 anos morreu após ser, podemos colocar dessa forma, jogada de uma motocicleta em movimento em alta velocidade no bairro da Compensa. E ela estava com uma mulher que já foi identificada. Ela deverá dar informações por onde elas se encontravam, onde elas estavam, não é, Peregrini? É verdade, Paulo, que essa mulher chamada Renata, que saiu com ela lá da casa dela, na casa da vítima, e depois a Renata estava com ela lá no Juventina Dias. De repente a Renata sumiu. Só se sabe que o nome dessa moça é Renata. O pai já está em busca das informações, juntamente com a polícia, já está tentando localizar essa mulher e posteriormente localizar também o motoqueiro, que a gente já pode colocar como o autor do crime. Era começo da noite, bairro de São Jorge, e o corpo de um homem foi encontrado despido dentro de casa com 4 balaços. Peregrini, já se sabe a motivação desse crime. Pois é, Paulo Guerra, ainda também misteriosa, mas pode ter a ver com o acerto de contas. Esse homem tinha 42 anos de idade. Daqui a pouco nós teremos a identidade dele, divulgaremos a identidade dele, Paulo, e foi assassinado, como você bem colocou, à noite de ontem no bairro de São Jorge. Ele estava completamente despido na ocasião do crime. Uma grande confusão, Peregrini. A mulher casada tinha um amante e o marido dela pediu que ela fosse falar com o amante para pedir dinheiro para ele, que ele estava precisando de uma grana. Ela foi falar com o amante, esteve com ele e o amante se recusou a dar dinheiro para ela. E ele, voltando para casa, o marido resolveu ir atrás do amante para lhe dar um cacete. Foi muita confusão, quase mata o homem, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, porque hoje em dia, regras do amante é o seguinte: um amante liso não tem como, homem liso não tem condição de ter amante, já começa por aí. E quando tem, acaba levando um piau, como levou esse daí. Agora, Paulo... Agora foi o marido que deu, né? Porque ela veio sem dinheiro. Pois é, ele foi lá bater no cabo, porque, a pessoa, o cara queria ter uma amante, não ter dinheiro, a mulher foi lá e não tinha dinheiro, como é que vai? Então, Paulo, o cafetão dos tempos modernos, onde já se viu o cara mandar a mulher dele ir atrás de dinheiro, né? É verdade. Coisas de hoje, não é, Peregrini? E de amanhã também, que vai ser bem pior. É verdade, Paulo Guerra. E hoje aquela regra é a seguinte: se você quer ter amante e não tem dinheiro, é melhor ficar só com a de casa. De casa de quem, Peregrini? 5 horas e 54 minutos em Manaus. Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite de madrugada. Bom trabalho para ti. Ok, Paulo Guerra, a gente vai voltar sim, Paulo, e na expectativa de que essa chuva que cai no centro da cidade venha cair também nos bairros mais distantes, como Zona Norte e Zona Leste, já que o tempo é fechado, bastante nublado, mas ainda sem a presença da chuva. Mas vai chover, pode acreditar, Alberto Peregrini. Ok, Paulo Guerra. Para quem tiver uma sombrinha, que saia de casa com a sombrinha. Ou então com um guarda-chuva. Na ausência, até um jornal quebra o galho. Sem Paulo Guerra. 5 horas e 55 minutos em Manaus. Com pesar, queremos registrar o falecimento do Miguel Santana Neto, foi ex-vereador em Manaus, ele que era odontólogo e que morreu às 5:30 da tarde de ontem. Ele está sendo velado na funerária Alminebes da Joaquim Nabuco. E o sepultamento vai acontecer às 15 horas de hoje no cemitério São Francisco, no Morro da Liberdade.
Eduardo, muita gente reclamando da biometria. Ninguém consegue agendar a biometria. Ainda há pouco, inclusive aqui na Central de Jornalismo, tentamos agendar através do site do Tribunal Regional Eleitoral. E vamos ver o que diz esse agendamento aqui, Eduardo. Vamos ler. Informamos que o agendamento se inicia sempre às quintas-feiras, a partir das 8 horas, para o período de segunda a sexta da semana seguinte. Eu já venho tentando há 3 ou 4 semanas, às quintas e às sextas-feiras, durante o dia. Muita gente tem reclamado que não tenho consegue. conseguido Eu acessar. ainda não fiz a biometria, também não consegui até agora. O agendamento permanecerá aberto até o total preenchimento das vagas disponíveis. E a informação também de que foi prorrogado o prazo. Seria agora somente até o mês de fevereiro, vai até março. Pois é, o cadastramento biométrico, aí ele dizia ainda há pouco que iria até o final deste mês, até o dia 26. E no momento, diz ainda aqui, não há vagas disponíveis, Eduardo. Não há vagas disponíveis. Com a palavra ao tribunal, que deve tomar uma providência para que não é só estender o prazo, não. Eu acho que há de se dar condição também para que as pessoas tenham maior e melhor acesso. Aumentar o número de postos de atendimento. Sem dúvida alguma. Os terminais de atendimento aí, porque do jeito que está, muita gente está reclamando, vai chegando de madrugada, vai procurando e não vai conseguindo fazer essa biometria. 5 horas e 56 minutos em Manaus. Com o foco no meio ambiente, a Arquidiocese de Manaus divulgou ontem Casa Comum, Nossa Responsabilidade, com o tema da 4ª campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016, como já foi informado aqui há cerca de 15 dias no Jornal da Manhã pelo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. O tema é uma escolha nacional do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs e terá lançamento oficial na capital na próxima quarta-feira de cinza, dia 10 deste mês. O arcebispo da capital, Dom Sérgio Eduardo Castriani, destaca que a situação dos igarapés da capital reflete a urgência de abordar esse tema. Esta edição também age como forma de pressionar os órgãos públicos para mais trabalhos em saneamento básico, disse o arcebispo. O lançamento da campanha acontece às 8 horas do dia 10 na Praça do Prosamin, do bairro Santo Antônio. A expectativa é de que 1.000 pessoas entre fiéis e lideranças participem da celebração, de acordo com o arcebispo. Ao todo, 85 paróquias e áreas missionárias em Manaus participam da campanha da fraternidade. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável RDS do Tupé terá seu plano de gestão revisado. O documento técnico disciplina o uso dos recursos da unidade e deverá fixar novas regras de utilização da RDS a partir de um diagnóstico da realidade atual, que já começou a ser desenvolvido por uma empresa de consultoria ambiental. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania lança nesta quarta-feira às 18 horas a campanha de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Carnaval 2016. O evento será na quadra da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade. A Secretaria de Estado da Educação informou ontem que a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, pode garantir a certificação de conclusão da educação básica aos candidatos que participaram da avaliação. Para ter direito ao referido benefício, o candidato que participou do último Enem precisa atender aos seguintes critérios: possuir idade mínima de 18 anos completos na data da prova, ter alcançado o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas do conhecimento, provas objetivas e o mínimo de 500 pontos na prova de redação. De acordo com a gerente de ensino médio da SEDUC, Ana Donizete, se o candidato atender a esses pré-requisitos, basta se dirigir à sede da SEDUC e procurar a gerência de atendimento educacional e diversidade munidos destes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, além da senha individual de acesso ao Sistema de Seleção Unificado SISU. A certificação do ensino médio pode ser solicitada em todo o decorrer do ano de 2016. Estão retransmitindo o Jornal da Manhã, as rádios Panorama FM em Itacoatiara, webamazonvideo.com, Rádio Alternativa de Alvarães, Rádio Altazes FM de Altazes, Rádio Boiúna em Boa Vista do Ramos, Nova FM em Nova Olinda do Norte, Vale do Rio Madeira, Humaitá, Rio Madeira de Manicoré, Rádio Palmeira FM em Manacapuru, Nova Luz FM de Canutama, Anamá FM em Anamã, Urucará FM de Rádio Urucará, Açaí FM em Codajás, Rádio Independência de Maués, Estação Gospel 7 em Manacapuru, Rádio Tupã FM
você em amplitude modulada em Boca do Acre. Rádio Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Rádio Iranduba.net. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. São Salvador, na estrada de Balbina. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, em Altazes. Comunitárias Beruri e Josifã, em Beruri. Voz Web Rádio de Maués. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Cabocla Vila do Capiana. Show dos Bairros, em Altazes. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz Amiga, no Lago do Libão. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Reconquista, bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. Voz Big Pão em Iranduba. O tempo é instável em Manaus, com chuvas, a temperatura é de 26 graus. 6h03 em Manaus. Vamos ao sudoeste do estado, onde está o repórter Hélio Ramos. Hélio, muita chuva aí na região? Pois é, Paulo, falar exatamente sobre isso. Chuva e sol, sol e chuva. Casamento de viúva e sol, chuva e sol, casamento de espanhol, como dizem por aqui. Está acontecendo as duas coisas, Paulo. Assim, quase a metade de todo o Brasil, aqui na região principalmente. Chove pela manhã, à tarde sol quentíssimo, temperatura chegando a 35 segundo a estação do IMED. E à noite esfria, bola, e tome chuva novamente. É o inverno aqui na região, que tem cobrido todo o Juruá, aqui no sudoeste do estado, que engloba aí 7 cidades amazonenses e também algumas cidades aqui do estado do Acre. Tem chovido bastante sim, Paulo, mas mesmo assim o rio Juruá tem recuado. Tem facilitado a vida dos moradores daqui da região, os ribeirinhos, principalmente a navegação. Portanto, o rio Juruá recuou nas últimas 2 semanas e se manteve estável dentro da normalidade. O Carnaval 2015, Paulo. Os blocos mais tradicionais aqui da região se preparam com os abadás para começar na sexta-feira, um grande final de semana que se estenderá até a próxima terça-feira. O mais tradicional é o bloco verde e branco, e também o bloco do Urucu, onde as pessoas entram no local e são meladas aí, Paulo, literalmente, com os urucus, que é colhido aqui mesmo na região. Os abadás custam cerca de R$35 e é aí um bloco feito aí de forma privada, particular, para os maçons e outros empresários no tradicional bar da Dona Nelci. Faço a nota, prestação de serviço, Paulo. O Hospital Regional Vinícius Conrado está precisando aí urgentemente que a Suzan reveja, Paulo, a questão do médico que tira as ultrassonografias. É apenas um e alega aí que não recebeu o último mês e deu uma afastada do hospital. Todos os meses, Paulo, no início, primeiro dia do mês, as pessoas procuram para fazer o agendamento. São cerca de 5 ultrassonografias por dia. Dentro dos dias úteis, totalizam mais de 120 por mês. Mas aí as pessoas estão procurando e a direção está informando que o médico se afastou por tempo indeterminado e a previsão é que no dia 15 ele volte, mas não tem nada acertado. Pedi para a Suzana verificar a situação, que as pessoas procuram mais de 100 pessoas por mês, Paulo, cerca de 5 ultrassonografias por dia e simplesmente não estão conseguindo tirar aqui no maior hospital da região. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, sudoeste do estado, município de Irunepé, difusora Jornal da Manhã. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, 6h05. Ele falava na estabilização do Juruá e o Rio Negro também subiu só 5 centímetros nesse final de semana. E vamos, daqui a pouco, atualizar os números, a subida do rio com a medição no Porto de Manaus. Com o tema Brinque o Carnaval sem brincar com os direitos da criança e do adolescente, a ação vai acontecer nos dias 5 e 6 de fevereiro durante o desfile das escolas de samba dos grupos de acesso especial do Carnaboi, ambos no Sambódromo de Manaus. Em parceria com o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Polícia Militar, Secretarias de Estado de Assistência Social SEAS, de Educação SEDUC e Saúde Suzan, Juizado da Infância e da Juventude, Prefeitura Municipal de Manaus e Conselhos Tutelares, a ação vai abordar crianças e adolescentes que estiverem desacompanhados de responsáveis e encaminhá-las ao Conselho Tutelar e responsabilizar os pais ou responsáveis de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de tomar outras providências legais. 6h06 em Manaus.
Inserida no contexto das obras estruturantes em andamento no interior do Amazonas, construídas pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, a Ponte do Pera, lá em Guari, beneficiará mais de 83 mil habitantes do município, que é o maior produtor de petróleo e gás natural da região norte. Com 122 metros de comprimento e investimento de 13.908.389,56, essa ponte ligará ao centro do município de Guari com os bairros do Pera 1, 2, 3 e 4, ainda o Chagas Aguiar. Cerca de 70% da obra já está concluída. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg, chove aí na região? Não, por enquanto não. Por enquanto não tem chuva, mas promete, né? Promete muita chuva. Bem, Paulo Guerra, programa Luz para Todos chega à comunidade do Mundurucus e emociona moradores e visitantes. Depois de anos à espera de energia, o que parecia impossível aconteceu. O programa do governo federal, que vem beneficiando várias comunidades, já é uma realidade para o povo daquela comunidade que há anos vem lutando por esse sonho. O povo fez festa e muita gente chorou de felicidade. Reduto do vereador Francisco Bezerra, presidente da Câmara, o Mundurucus foi alvo de uma luta incansável do parlamentar para que esse sonho realmente se tornasse realidade. Presente no dia da inauguração, os vereadores, junto com os comunitários, tiveram o prazer de apertar aquele botão do interruptor que acendeu a esperança de dias melhores para o povo daquela comunidade. Dona Josefa, moradora há mais de 60 anos da comunidade, disse que este é o melhor presente que ela recebeu neste ano de 2016 e que a partir de agora tudo mudará, pois até então tudo era muito difícil. Com a energia 24 horas, meu filho, podemos assistir televisão a hora que quisermos e o radinho de pilha eu vou apresentar. Finalizou a moradora. Vale ressaltar, Paulo, que a luta do vereador Francisco Bezerra continua e outras comunidades já estão no cronograma do parlamentar para a conquista do tão sonhado programa Luz para Todos. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h09 em Manaus. Luz para Todos também tem muitas reclamações de muitas comunidades que chamam o programa de Apagão para Todos. A primeira reunião oficial sobre os preparativos para a realização do 35º Congresso Internacional de Teatro, que acontece em Manaus no dia 30 de maio, foi realizada na manhã de ontem na Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT. O congresso é realizado pelo Instituto Internacional de Teatro, entidade vinculada à Unesco e a maior representação política das artes cênicas no mundo. O diretor-geral do Instituto, Tobias Bianconi, ressaltou que Manaus é uma cidade que atrai os olhares de todo o mundo e explicou que um dos motivos da realização desse evento em Manaus é a cultura amazônica, a forma como o povo se expressa, a expressão teatral e a vida. Nesta terça-feira, representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, autarquia federal responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação, realizarão em Manaus uma reunião ordinária com o intuito de acompanhar, prestar assessoramento técnico e fornecer informações visando aprimorar o desenvolvimento de projetos e ações educacionais em curso no Amazonas. O prefeito Arthur Vigílio Neto manifestou sua preocupação com a recessão econômica do país nesta segunda-feira ao participar da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Para o prefeito, um dos maiores desafios neste ano será superar a crise. Tivemos uma recessão, eu acredito, de 3% em 2015. A isso vai somar uma recessão de 4% em 2016. São 7% em 2 anos. Não é brincadeira. É um quadro de depressão, mais do que de recessão, de depressão econômica. E o que eu faço na minha prefeitura? Eu procuro adequar os meus gastos às quedas de arrecadação e procurando fazer sobrar recursos para os investimentos. E selecionando os investimentos, hierarquizando os investimentos por ordem de prioridades. Durante a leitura da tradicional mensagem governamental aos deputados estaduais, que abriu oficialmente os trabalhos no Poder Legislativo, o governador José Melo agradeceu a parceria entre a Prefeitura de Manaus e o governo do estado do Amazonas. A abertura dos trabalhos legislativos na Assembleia contou com a participação de diversas autoridades municipais, estaduais, além de militares e populares. O presidente da Assembleia, Josué Neto, reforçou o discurso de preocupação com o cenário econômico. Eu tenho certeza absoluta que quanto maior as dificuldades, mais nós temos as condições de apresentar um bom trabalho. Então, eu confio, em primeiro lugar, em Deus, confio na boa vontade dos demais colegas, 23 deputados, em que cada um tem o seu espaço, tem a sua função, tem a sua vontade política, a sua vontade social, principalmente, responsabilidade em executar um bom mandato.
No próximo dia 15, que cai uma segunda-feira, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, vai abrir os trabalhos da Câmara Municipal de Manaus com a tradicional mensagem aos vereadores. Durante a leitura, Arthur fará um balanço das atividades feitas, das ações feitas pela administração municipal em 2015 e destacará os projetos que serão feitos em 2016. Como parte da preparação do revezamento da tocha olímpica no estado, o governo federal realizará hoje aqui em Manaus uma reunião de mobilização e engajamento com os municípios envolvidos no trajeto da chama olímpica e representantes do segmento esportivo. O encontro será da sede do governo a partir das 15h30 com a presença do governador José Melo, do ministro do Esporte Jorge Hilton e do prefeito de Manaus Arthur Neto. Também participarão da reunião gestores municipais, estaduais e representantes dos Ministérios do Turismo, Cultura, Defesa e Justiça, da Secretaria de Governo da Presidência da República, além do comitê organizador dos Jogos Rio 2016. Durante o encontro serão tratados assuntos técnicos sobre a passagem da tocha, questão de logística, formação do comboio, normas do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, entre outros detalhes sobre o que deverá ser feito para o evento. 6h13. Nesta segunda-feira, a Assembleia Legislativa abriu os trabalhos com a leitura da mensagem do governador José Melo. A sessão foi presidida pelo presidente da Casa, deputado estadual Josué Neto. Daniela Cardoso tem os detalhes. Na manhã desta segunda-feira, a Assembleia Legislativa do Amazonas deu início aos trabalhos no plenário Rui Araújo, com a presença do governador José Melo, que fez um balanço das ações de 2015 e apontou as prioridades deste ano. O presidente da Casa, deputado estadual Josué Neto, do PSD, conduziu a sessão. Ele lembrou o pioneirismo da Alean ao tomar medidas que promoveram economia em 2015 e reforçou que este ano o espírito democrático vai continuar sendo respeitado e que manterá as portas da Assembleia sempre abertas à população para que tragam suas ideias e propostas aos parlamentares. A Assembleia vai continuar o seu trabalho mantendo as portas da casa abertas para a participação popular, para que aqui a sociedade civil organizada traga as necessidades, os problemas, para que aqui a gente possa produzir o que um parlamentar deve fazer, como trabalhar através das indicações, através de sugestões ao executivo, não só ao executivo, mas também aos demais poderes. Estamos entrando no 4º ano de mandato como presidente, sempre mantendo o espírito da democracia em maior nível possível. O governador José Melo fez a leitura da mensagem governamental e apresentou números que comprovam o crescimento das ações realizadas pelo governo em 2015. Dentre as prioridades deste ano, Melo destacou a educação, saúde e segurança pública. O grande destaque das nossas ações, como todos vocês sabem, é a educação. Eu considero a educação o maior de todos os bens, aquele bem que ninguém tira. E eu aproveitei todos os momentos que me deram e vi a educação. Portanto, a educação portanto, a prioridade das prioridades do nosso governo. A saúde pública é, mais do que nunca, também uma prioridade do nosso governo. A outra prioridade é a segurança pública. E neste quesito, nós temos muito a comemorar. Segurança pública é como enxugar gelo. Você prende um bandido aqui, nasce outro acolá. Mas todos nós temos consciência do esforço, da dedicação e dos recursos que o nosso governo colocou na segurança pública e os resultados estão aí. Daniela Cardoso para o Jornal da Manhã. Mais alguns detalhes da mensagem do governador José Melo ontem na Assembleia. Disse ele: meu compromisso é com o povo do Amazonas que me deu o meu mandato. Estejam todos certos, não veremos o nosso Amazonas tombar. Sabemos onde queremos chegar, sabemos o caminho e temos vencido desafios diários, declarou o governador José Melo durante a leitura da mensagem governamental que abriu as atividades da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Ainda em seu discurso, Melo apresentou o balanço das ações do governo no ano passado e as metas e prioridades para 2016, entre as quais a expansão da rede de escolas de tempo integral e o início de novos programas nas áreas de segurança pública e saúde. De acordo com Melo, os ajustes feitos pelo governo do estado na máquina administrativa em 2015 foram fundamentais para enfrentar um ano de dificuldades impostas pela crise econômica brasileira. Na mensagem, o governador destacou que os ajustes administrativos realizados permitiram a manutenção e avanço nos serviços públicos. Para José Melo, o estado experimentou tempos difíceis, mas atravessou com altivez a tempestade. Conforme
diagnóstico do governo, o Amazonas ficou entre os mais prejudicados com a crise, com a maior queda na produção industrial do país, o que impactou em toda a economia local, reduziu empregos e atingiu a arrecadação de impostos. Ano passado, a receita estadual foi de 1,5 bilhão de reais, menor que o previsto na lei orçamentária anual. 6h18 em Manaus. Polícia. Alberto Pellegrino, o que aconteceu na noite madrugada na cidade. Muito bem, Paulo Guerra, uma noite madrugada na zona norte, leste, ainda nublado, Paulo, e no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste, movimentação tranquila durante a noite madrugada, devido ao bom trabalho da Polícia Militar, poucas ocorrências, e quando chove, a bandidagem também se recolhe. Galeroso não gosta de chuva, Galeroso não gosta de tomar banho, nem mesmo na chuva. E quando chove, as ocorrências são menores. Apenas 2 ocorrências no pronto-socorro João Lúcio. Uma por agressão física, a outra por queda de moto ocorrida no bairro Jorge Teixeira por volta de 20h32, quando o motoqueiro caiu, quebrou o braço e foi levado a essa unidade de saúde. Já no pronto-socorro Platão Araújo, localizado na Avenida Grande Circular, 3 atendimentos também durante toda a noite e madrugada. Coisa pouca, um por agressão física, outro que foi riscado a faca, um outro também, uma outra mulher, melhor dizendo, que foi vítima de violência doméstica e também deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Ela teria sido agredida a cadeiradas pelo próprio companheiro. Perguntado se ela queria denunciar o marido, ela disse que não, porque ela apanhou. Eu apanhei, mas foi do meu esposo. Essa foi a frase usada pela mulher que deu entrada por volta de 23 horas no Platão Araújo, no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Essas foram as ocorrências. Já no pronto-socorro 28 de agosto, também a tranquilidade tomou conta do plantão, com apenas 2 atendimentos, um deles por agressão física, uma outra pessoa também foi espancada e levada ao pronto-socorro 28 de agosto. De polícia. Mais uma vez a Polícia Militar na rua, e foi por determinação do governador José Melo, que quer a cidade bem policiada, e para isso tem carro novo, e uma das viaturas, o carro novo da Rocan, a viatura 8911, conseguiu prender um homem que estava com uma grande quantidade de droga, o Sérgio Lousada, na companhia de um menor de 15 anos de idade. Eles portavam 300 gramas de oxi, 500 gramas de pasta base de cocaína e também 300 gramas de cocaína pura, ou seja, mais de 1 quilo de droga que já seria comercializada no bairro Mutirão, foi tirada de circulação, traficante preso pela Rocan em grande ação dos policiais da viatura 8911, a Rocan que tem o excelente comando do Major Paulo Emílio. Outra de polícia, uma outra ocorrência, um veículo foi recuperado pelos policiais da 5ª SICOM, um Fiat Uno, Paulo Guerra, daqueles velhos, nem Fiat Uno velho está escapando, e foi lá na Avenida Brasil, o bandido ousado estava roubando e foi preso por policiais da 5ª SICOM. Um menor que estava vendendo drogas foi apreendido lá no bairro do Coroado, na terra do Gildo. Um menor estava vendendo droga. Daí entrou em ação os policiais da 11ª SICOM e detiveram o menor e apreenderam a droga. Outro carro foi recuperado e foi por policiais da 6ª SICOM. A moto, melhor dizendo, foi recuperada na Cidade Nova e foi mais um grande trabalho também dos policiais da 6ª SICOM, que já recuperaram muitos carros. Dessa vez não foi diferente, recuperaram uma moto.
Um bandido armado com uma faca estava praticando assaltos na área do bairro de Aparecida. Aliás, daqui a pouco tem novena, e eu vou a novena daqui a pouco lá na Aparecida. Mas ontem teve um assalto, Paulo Guerra. O bandido correu por volta de 19 horas e 30 minutos. A moçada da bateria da escola de samba de Aparecida estava começando a esquentar em seus instrumentos e o bandido passou correndo. Daí a moçada da bateria deteve o bandido, aconselharam o bandido e o entregaram à polícia. Conversava com o Anderson da bateria da Aparecida e ele me dizia que antes de entregar à polícia, os componentes da bateria aconselharam o bandido a não cometer mais crime. Parabéns à moçada da bateria de Aparecida, que além de ser nota 10 na avenida, também prende bandido que for fazer graça lá no bairro de Aparecida, vai entrar no couro. E mais de polícia na zona leste da cidade. Operações foram realizadas ontem por policiais da 4ª SICOM, que detiveram 2 menores que estavam armados com faca praticando assalto na área do bairro Gilberto Mestrinho, em Cidade do Leste. Daí entrou toda a equipe da 4ª SICOM, que realiza grande trabalho ao comando do capitão Marcelo Cruz, que faz um excelente trabalho na 4ª SICOM. Agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra, quando chegávamos no IML por volta de 4 horas e 30 minutos da madrugada de hoje, eu conversava com o Aldemir, ele me dizia que houve um caso que vai repercutir muito, mas antes vamos falar de um caso no bairro de São Jorge. Um homem de 42 anos foi barbaramente assassinado com 4 balaços pelo corpo. O corpo desse homem foi encontrado nu, completamente despido, crivado de balas, no bairro de São Jorge. Após os balaços, após receber os tiros, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Uma garota de 15 anos de idade foi jogada da garupa de uma moto no bairro da Compensa e morreu. E tudo aconteceu assim. Por volta de 20 horas e 30 minutos, a menor, Luciana Lima de Moraes, de 15 anos, saía de casa. Ela estaria na companhia de uma mulher chamada Renata. Lá por volta de 1 hora da madrugada, era possível ver uma moto em alta velocidade rodando pelas ruas do bairro da Compensa. Nessa moto havia um homem que discutia com uma garota. De repente, quando chegou na rua Castelo Branco, no bairro da Compensa, esse homem, ainda não identificado, desferiu cotoveladas. Estava agredindo a jovem mesmo com a moto em alta velocidade, com a moto em movimento. De repente, uma das cotoveladas acertou de cheio o rosto da jovem, que caiu no asfalto, já praticamente morta. Ainda assim, ela foi levada ao SPA Juventina Dias, também no bairro da Compensa. Logo ao dar entrada, a jovem de apenas 15 anos de idade perdeu a vida lá no Juventina Dias, perdeu a vida devido a esse acidente. Esse acidente não, Paulo, nós podemos colocar como um homicídio, e o assassino continua foragido. Ela teve traumatismo craniano que a levou à morte. Tudo aconteceu, repito, por volta de 1 hora da madrugada de hoje, no bairro da Compensa. O corpo está sendo liberado nesse momento para sepultamento
no Instituto Médico Legal. Quando estávamos no IML, eu conversava com o seu Lúcio, o pai da vítima. Ele também não tem conhecimento de quem seria esse homem, mas eles têm fé de que ao chegarem na Renata, ela pode dizer quem é o assassino da Luciana Lima de Moraes, vítima de um bandido que a empurrou da garupa da moto em movimento. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 92 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da nublada noite e madrugada na zona norte e leste da cidade, e com chuvas fortes e isoladas para a área central da cidade. Paulo Guerra e ouvintes, ainda não chove na zona leste da cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h31 em Manaus. Os números das loterias. Serão 3 sorteios da Mega Sena nesta semana devido ao especial de carnaval que altera o calendário dos demais sorteios da semana. A primeira será nesta terça-feira com prêmio acumulado em 30 milhões de reais. A Caixa Econômica Federal sorteou a noite passada, através do setor de loterias, os números da quina no concurso 3.999. As dezenas sorteadas foram 10, 22, 25, 70 e 79. Vamos repetir os números do concurso 3999. 10, 22, 25, 70 e 79. Prêmio acumulado em R$2.708.482. A quadra saiu para 66 apostas, cada uma vai receber R$8.408,78. O terno teve 3.999 ganhadores com premiação individual de R$198,25. Vamos ao Loto Fácil, concurso 1318.318, que teve 4 ganhadores com 15 acertos, cada um vai receber R$440.233,11. Com 14 acertos foram 349 ganhadores e o prêmio para cada um deles R$1.552,51. 13 acertos, 12.941 apostas, R$20. 12 acertos, 195.443 ganhadores, o prêmio R$8. 11 acertos para 937.575 apostas, cada uma recebe esta magnífica importância de R$4. Vamos às dezenas sorteadas no concurso 1318 da Loto Fácil. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 20 e 23. Repetindo: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17 20 e 23. Agora 6h33 em Manaus. Esportes. O Corinthians pediu 37 milhões para renovar o principal patrocínio da camisa com a Caixa Econômica Federal. O objetivo é alcançar 60 milhões de reais com marcas e ter o uniforme mais caro da temporada. O Manchester City confirmou Pep Guardiola como técnico até 2019. O espanhol vai assumir a partir de julho o lugar de Manuel Pellegrini, que estava no clube desde 2013. Guardiola permanece à frente do Bayern de Munique até o final dessa temporada europeia, que acaba em junho. Após confirmar o quarto amistoso da pré-temporada contra o Remo do Pará, 16 horas do próximo dia 14 na Arena da Amazônia, o Nacional divulgou nesta segunda-feira os valores dos ingressos. Diferente dos 3 primeiros jogos, em que o valor máximo cobrado foi de R$20, a partida contra o rival paraense custará R$40 inteira e 20 meia entrada ao bolso do torcedor. O Betis desistiu da contratação do atacante Leandro Damião, que está na Espanha. A informação é do jornal Marca.
O recuo ocorreu devido ao posicionamento do Conselho de Administração do clube, que teria reprovado as condições envolvidas no contrato por 18 meses que Damião fecharia com o Betis. O veto do Conselho do clube foi mais um golpe para Damião e seus agentes que haviam conseguido liberação da Justiça Brasileira para assinar vínculo empregatício na Europa. O São Paulo embarcou ainda há pouco para Trujillo, no Peru, onde vai disputar a primeira fase da Copa Libertadores com 20 dos 25 jogadores inscritos na competição. Ainda sem condição de jogo, o zagueiro Diego Lugano não viajou com o elenco. Lugano ficará no CT da Barra Funda para intensificar separadamente a rotina de treinos. O uruguaio de 35 anos trabalhou com bola pela primeira vez na segunda-feira depois de 20 dias de treinos físicos. O São Paulo enfrenta o César Vallejo no Peru nesta quarta-feira. Nesta segunda-feira, a FIFA divulgou a tabela atualizada com as datas dos confrontos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Ficou definido que Brasil e Uruguai irão se enfrentar no próximo dia 25 de março, uma sexta-feira, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Grande Recife. Anteriormente, o jogo havia sido marcado para quinta-feira, no entanto, a FIFA optou por programar o duelo para sexta-feira. Este será o terceiro jogo consecutivo que a seleção brasileira irá fazer no Nordeste pelas eliminatórias. Também em março, na terça-feira, dia 29, o Brasil viaja até Assunção para encarar o Paraguai no Defensores del Chaco. Tanto a partida na Arena Pernambuco quanto o jogo fora de casa estão agendados para as 21h45 no horário de Brasília. 6h36 em Manaus. Últimas notícias. A Bovespa começou fevereiro com alta de 0,41%, quarto dia consecutivo de ganho, e chegou a 40.570,04 pontos. O resultado foi puxado pelo bom desempenho das ações de bancos. No mercado de câmbio, dólar abriu o mês em baixa de 1,62%, fechando a 3,959. Foi a maior queda diária da moeda norte-americana desde 28 de dezembro. Os índices chineses subiram mais de 2% nesta terça-feira, lideradas pelas ações com menor valor de mercado, enquanto as ações caíram no restante do continente, pressionadas pela queda do petróleo e por dados fracos da indústria chinesa, que aumentavam as preocupações com o crescimento global. Mas alguns analistas disseram que os baixos volumes das operações chinesas sugerem que a recuperação pode ter vida curta. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 2,1%, enquanto o índice de Xangai teve alta de 2,3%. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou nesta terça-feira em baixa de 114,55 pontos, ou 0,64% aos 17.750,68. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu em baixa hoje no mercado de futuros de Londres, cotado a $33,67, uma variação de 2,2% em relação ao fechamento da sessão anterior. O prazo de entrega do Imposto de Renda 2016, referente aos ganhos de 2015, começa no dia 1º de março e termina em 29 de abril. Deverá declarar o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91 em 2015. As regras para a prestação de contas este ano foram divulgadas hoje pela Receita Federal por meio de instrução normativa publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, também recebem mais cedo as restituições do imposto de renda, caso tenham direito a ela. Idosos portadores de doenças graves e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. Os valores normalmente começam a ser pagos em junho de cada ano pelo governo e seguem até dezembro, geralmente em 7 lotes. E atenção, novos valores de tarifa de embarque nos aeroportos do país passam a valer dentro de 30 dias. A ANAC reajustou tarifas para aeroportos de categoria 1 de R$ 24,64 para R$ 27,68. Categoria 2 de R$ 19,35 para R$ 21,76. E nos voos internacionais de R$ 85,99 para R$ 91,41. Um dos setores que mais sentiram a crise econômica, a indústria, terá o balanço de 2015 divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Até novembro, a produção industrial acumulava queda de 8,1%.
A Unimed paulistana teve sua liquidação extrajudicial decretada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, segundo medida publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Com isso, a empresa será retirada definitivamente do mercado. O programa espacial chinês liberou algumas das melhores fotos já feitas à superfície da Lua. As imagens foram retiradas ou tiradas pela sonda lunar Yutu, mais comumente conhecido no Ocidente como Coelho de Jade, o qual aterrissou na Lua em dezembro de 2013. A sonda terrestre foi a primeira a operar na Lua desde que a soviética Lunokhod 2 suspendeu suas operações em 1973. As varejistas H&M Next descobriram que crianças sírias trabalham ilegalmente nas fábricas de seus fornecedores na Turquia, segundo um estudo publicado por uma ONG britânica nesta segunda-feira. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou ontem emergência mundial por surto de Zika e pediu vigilância máxima aos governos de todo o mundo. Especialistas avaliam que o vírus esteja se espalhando de forma muito rápida. Atualmente, não existem vacinas ou medicamentos para o Zika, que pode causar febre, manchas avermelhadas e dores de cabeça aí no corpo. Em Iowa, a primeira rodada de votações das presidenciais americanas provou que Donald Trump não é invencível e que Hillary Clinton não tem a nomeação garantida. Na votação republicana, o senador da Flórida, Ted Cruz, foi o vencedor com 28% dos votos. Na democrata, foi preciso contar até o último voto para a antiga secretária de Estado sair vencedora por curta margem em relação ao veterano Bernie Sanders. A neve e o frio que afetam grande parte da China colapsaram as estações de trem próximo ao Ano Novo no país, fazendo com que a população enfrente filas de mais de 100 mil pessoas em Cantão, no sul do país, pelos atrasos dos comboios. Fotografias de enormes filas na entrada da estação ocupam as manchetes dos principais jornais e sites e já dedicam uma cobertura especial à entrada do Ano do Macaco na próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro, segundo marca o calendário lunar. O PT intensifica a partir desta terça-feira uma campanha para tentar conter o processo de corrosão eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva. Líder do partido e até assessor direto do ex-presidente em conversas reservadas nos últimos dias avaliaram que o estrago político das mais recentes suspeitas levantadas pelas investigações em curso está se tornando praticamente irreversível no médio prazo até a eleição presidencial de 2018. O presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declarou ontem o estado de emergência nacional pela propagação do Zika, vírus, doença que já infectou 3.700 pessoas no país desde o mês de dezembro. 6h44. As mulheres sírias refugiadas no Líbano se tornaram alvos potenciais da exploração sexual devido ao endurecimento dos requisitos para obter o abrigo e a redução das ajudas financeiras e financiadas com recursos internacionais, divulgou hoje a Anistia Internacional. Segundo esta ONG, as mulheres refugiadas estão particularmente expostas à exploração e muitas delas são vítimas de assédio sexual por parte de chefes e até da polícia. Em um relatório publicado às vésperas da Conferência de Doadores para a Síria, prevista para a próxima quinta-feira em Londres, a Anistia pede à comunidade internacional o maior esforço para recolocar e realocar os refugiados que fugiram da Síria desde 2011. Ainda aguardando pelos resultados concretos da última reunião entre Sulframa, Superintendência da Zona Franca de Manaus, e a Braciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, ocorrida no dia 28 de janeiro, a indústria de bicicletas do Polo Industrial de Manaus, principal polo de produção de bicicletas fora do Sudeste Asiático, espera o Carnaval passar para enfim iniciar o ano. Fabricantes já pensam em estratégias próprias e em como estas podem se aliar às determinadas entre as lideranças. Para o gerente da unidade de Manaus, da Sense Bike, Joel Silva, as próximas semanas darão o start na indústria de bicicletas no Amazonas. Na sessão que marcou a abertura do ano judiciário no STF, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ignorou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ao cumprimentar as autoridades. Janot defendeu a Operação Lava Jato e afirmou que a atuação do Ministério Público não compactua com autoritarismo e nem com interesse velado. A segunda-feira foi de movimentação na Lava Jato. Jorge Zelada foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-diretor da Petrobras foi acusado de receber propina em contrato com navios sonda da estatal. Zelada nega.
Já o ex-ministro José Disseu negou ao juiz Sérgio Moro que tem indicado Renato Duque para a diretoria da Petrobras, mas disse que participou da escolha. Disseu é réu na Operação Lava Jato por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O juiz federal Sérgio Moro afirmou ontem que alguns advogados que atuam na Operação Lava Jato abusam do direito de defesa. A crítica do juiz está na sentença na qual ele condenou o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, a 2 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além de multa. De acordo com o juiz, os advogados apresentam inúmeros pedidos de produção de provas para atrasar o fim da ação penal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, criticou nesta segunda-feira, em meio à sessão de abertura dos trabalhos do Judiciário em 2016, o corte proposto no ano passado pelo Executivo e aprovado pelo Congresso Nacional no orçamento dos tribunais. O magistrado classificou o corte orçamentário de severismo e inusitado. Deputados federais e senadores retomam atividades com a perspectiva de enfrentar temas polêmicos como os processos de impeachment da presidente Dilma Rousseff e de cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, e do senador Delcídio do Amaral, PT do Mato Grosso do Sul, preso na Operação Lava Jato. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, do PSB, afirmou que o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se comprometeu em reunião com governadores na noite desta segunda-feira a definir, até o final desta semana, um limite para operações de crédito a estados com garantia da União. No ano passado, a liberação de novos financiamentos foi restringida em meio a preocupações do então ministro Joaquim Levy com o controle das contas. A presidente Dilma Rousseff decidiu que vai pessoalmente ao Congresso nesta terça-feira levar a mensagem do Executivo para este ano de 2016 na reabertura dos trabalhos do Legislativo. Dilma quer pedir colaboração dos deputados e senadores para votar matérias importantes neste ano, sobretudo de impacto na situação econômica. Vai citar a necessidade de aprovação da desvinculação de receitas da União, a DRU, e a recriação da CPMF, e pretende falar das providências do governo para o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor do Zika vírus, doença que justificou o alerta da Organização Mundial da Saúde. Na mensagem ao Congresso, Dilma vai ainda pedir a parceria do Congresso para permitir ao Brasil alcançar patamares mais altos de justiça, solidariedade e igualdade de oportunidades. A ida de Dilma ao Congresso Nacional foi uma sugestão do ex-ministro Delfim Neto, atualmente de longe o mais influente consultor de Dilma e dos ministros mais próximos. 6h49 em Manaus. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. Vamos começar com o Diário de Pernambuco. Prefeitura e Galo têm 48 horas para esclarecer camarotes particulares durante o carnaval. Ainda lá no Recife, a Folha de Pernambuco. Náutico vence Santa Cruz na estreia do Pernambucano. Diário do Nordeste no Ceará. Servidor do Estado sofrerá aumento em março. Gazeta de Alagoas. Ex-gerente de banco é preso, acusado de ter fornecido senha do cofre da agência quadrilha especializada. O Globo do Rio de Janeiro. Organização Mundial de Saúde declara Zika vírus como emergência mundial. Folha de São Paulo. Em vídeos, PT defende Lula e prega união para vencer crise. O Estado de São Paulo. Dilma vai à TV pedir mobilização de todos na guerra contra o Aedes. Do Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Notificação de casos de Zika passa a ser obrigatória no Brasil. O Valor Econômico. Dólar fecha em queda com cenário político e fluxo de recursos. Estado de Minas. Câmara protocola no STF e recusa que questiona a decisão sobre o rito do impeachment. 0h Porto Alegre. OAB recomenda à Câmara afastamento de Cunha. O Brasil Econômico. Pagamento mínimo do cartão pode aumentar a dívida em mais de 7 vezes. Edições impressas locais que chegam à nossa redação. Centenário Jornal do Comércio. Indústria de bicicletas aposta em crescimento neste ano. A Crítica. Guerra declarada. Melo e Arthur vão para o confronto com Braga. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Trabalhos técnicos de Itamar Jardina, Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral, supervisão técnica de Carlos Luiz Silva. Apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição vai acontecer amanhã às 5h45. Bom dia. Hora certa. Manaus, 6h52. Nota de falecimento.
Faleceu às 19 horas desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro, aos 84 anos de idade, no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, o senhor José Monteiro de Araújo. Seu corpo está sendo velado na funerária Recanto da Paz, onde sairá o féretro às 15 horas de hoje para o cemitério Parque Tarumã. A Rádio Difusora noticiou com profundo pesar o falecimento do senhor José Monteiro de Araújo. Nota de falecimento. Faleceu às 17 horas e 30 minutos de ontem o odontólogo e ex-vereador Miguel Santana Neto. Seu corpo está sendo velado na funerária Almir Neves da Joaquim Nabuco. O sepultamento ocorrerá às 15 horas de hoje no cemitério de São Francisco, no Morro da Liberdade. A Rádio Difusora noticiou com profundo pesar o falecimento do ex-vereador Miguel Santana Neto.